Hoje eu tenho uma reflexão prática, séria e sucinta para fazer com você. Você quer estudar teologia de verdade? Se você quer estudar teologia, você precisa saber de uma coisa. A igreja é inimiga da teologia. Pelo menos a igreja no Brasil, ela não vê com bons olhos a teologia de fato. Quando ela compreende o que é teologia, porque na maioria das vezes ela não sabe o que é teologia. E eu vou lhe mostrar algumas coisas. O primeiro ponto que eu tenho que lhe mostrar nesse vídeo é que a igreja no Brasil, a igreja evangélica, ainda tem um perfil muito conservador. E os perfis conservadores, eles não se dão bem com uma proposta de abertura, com uma proposta de diálogo, com uma proposta de se estudar com seriedade correntes que não são a sua propriamente dito. Você tem o direito de fazer parte da igreja que for. Você tem o direito de se sentir melhor representado, de achar que uma determinada tradição faça mais sentido do que outras tradições. Mas a igreja não se contenta com isso e, portanto, ela se torna uma inimiga da teologia. Porque geralmente as igrejas tentam demonizar as outras tradições que não são como a sua. E geralmente o que a igreja gosta como teologia, na verdade, é uma apologética muito mal feita, uma apologética que é uma defesa da sua própria fé. E quando se fala de uma defesa da sua própria fé, não é uma defesa do texto sagrado, ainda que se fala nisso, mas é uma defesa da leitura daquela igreja sobre o texto sagrado. É uma defesa da fé, é sinônimo da defesa da tradição religiosa que está lendo e interpretando para você o texto sagrado. A frase de Lutero lá na Reforma é muito interessante e diz muito sobre isso. Ele fala: todos são livres para ler as Escrituras e chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Muitas pessoas e muitos líderes eclesiásticos pensam isso hoje. Eles defendem a fé, falam que nós devemos defender a fé e o evangelho, mas, na verdade, o que eles estão defendendo é que todos concordem com a sua leitura, com o que eles falam do evangelho, com o que eles entendem da Escritura. E, portanto, qualquer pessoa que estuda teologia com seriedade é rotulado como liberal, é rotulado como moderno demais, como progressista, e se tenta fazer essa leitura de progressista no sentido pejorativo, ou seja, todo mundo que não se conforma em ficar naquele curral eclesiástico controlado por uma autoridade, todo aquele que não se conforma de ter uma leitura unilateral, seja da Bíblia, seja da tradição, todo aquele que não se conforma a achar que a sua tradição é a única possível e é a detentora da verdade, todas essas pessoas são silenciadas pelas estruturas religiosas. Porque a grande parte das estruturas religiosas e denominacionais no Brasil querem o conservadorismo. Quem é que está no topo que quer mudar alguma coisa? Pelo contrário, eles querem conservar porque lhes é favorável isso. E também, quanto mais pessoas que pensam dentro dessa caixinha denominacional, melhor para que se mantenha a estrutura. Quanto mais pessoas divinizam a sua tradição e veem aquela hierarquia como a representante dessa tradição divinizada, melhor para essa estrutura. Talvez você esteja falando assim: não, mas você está enganado, porque o meu pastor não me impediu de ir para o seminário quando eu quis ir. Pois é, você usou a palavra-chave. O seu pastor não lhe impediu de ir para o seminário, E nessa frase tem dois equívocos. Primeiro, quem é o seu pastor para lhe impedir ou não lhe impedir de fazer algo que você queira, principalmente em relação aos estudos?
Pelo amor de Deus, você é um ser maior de idade, autônomo e que tem liberdade dada por Deus e garantida por lei. Segundo, que ele não se opôs que você fosse para o seminário. Seminário não é faculdade de teologia, por mais que seja até reconhecido pelo MEC. Mas seminário é a leitura denominacional sobre as matérias teológicas, é uma apologética mais refinada. Seminários, na verdade, tem muitos seminários Brasil afora, até reconhecidos pelo MEC, que só tem no seu corpo docente pessoas que concordam com a linha desta denominação que mantém esse seminário. Que só tem no seu corpo docente pessoas que são dessa denominação e que não vão causar problemas para essa leitura denominacional lá no seminário. Ah, professor, mas o seminário que eu faço parte aceita pessoas de todas as confissões religiosas. Claro, se é reconhecido pelo MEC, ele é obrigado por lei a aceitar a todas as pessoas. E mais, né, amigão? Essa pessoa está pagando. Seja ela da tradição que for, ela está pagando. E a maioria dos seminários querem se manter e querem se manter recebendo essas mensalidades. Tem seminários que fazem trabalhos sérios? Tem. Tem seminários que fazem uma teologia de qualidade? Tem, mas são exceções. Não se esqueça disso. A maioria tem um compromisso com a sua tradição, com a sua leitura como sendo a única possível, com o seu ponto de vista teológico, e a maioria, inclusive, só aceita no seu corpo docente professores e professoras compromissados com a sua confissão religiosa. Isso não é estudar teologia, isso não é fazer ciência, porque fazer ciência é estudar outras tradições em pé de igualdade. Fazer ciência é examinar o que a pesquisa tem produzido, inclusive sobre o texto bíblico, inclusive sobre a teologia sistemática, inclusive sobre qualquer outra disciplina teológica de fato. Fazer ciência é ter um corpo docente plural, porque a pluralidade vai fazer com que a qualidade cresça, vai fazer com que a profundidade seja cada vez maior, porque você aprende muito mais tendo versões diferentes do que uma única versão. Talvez o seu pastor tenha permitido até que você faça uma faculdade de teologia não confessional, mas começa lá na igreja a apresentar outras tradições, começa lá a falar de definições diferentes da que ele defende, para você ver se a igreja é ou não é uma inimiga da teologia. Claro que a gente não deve generalizar, mas saiba que majoritariamente a igreja tem se posicionado como uma inimiga da teologia como uma ciência humana, da teologia que tem metodologia própria, que investiga inclusive o texto bíblico, que está comprometida não com confissão religiosa, mas com a ciência, com a metodologia científica. E é claro que você pode ser um teólogo que se aprofunde e ter a sua expressão de fé. Aliás, teologia é feita a partir da fé. O que é feito fora da fé, né, a partir de fora, é a ciência da religião. Mas você deve entender que existe vida inteligente fora da sua tradição religiosa. Você deve entender que a sua tradição religiosa, por mais séria, por mais sentido que ela faça, ela não é a detentora da verdade. Porque a verdade, ela não é única no sentido de tradição religiosa. Jesus nos ensina uma revelação de Deus que é plural e que é para todos e que é para todas. E aí eu lhe pergunto, será que você vai deixar se limitar? Será que você só vai enxergar e andar com o cabresto que lhe tentam colocar em você? Ou você será autônomo? E quando eu digo autônomo, não quero dizer que você deva romper com a sua igreja, nem criar problemas lá na sua igreja, não. Você pode respeitar
Se a sua liderança religiosa exerce com dignidade o ministério, você deve, inclusive, respeitar essa pessoa, mas respeitar não significa ser um fantoche na mão de quem quer que seja. Você deve, antes de qualquer coisa, se respeitar como um ser autônomo, como um ser inteligente, como um ser maior de idade que você é. Então, invista na sua autonomia, tenha a fé que você quiser ter, porque é um direito seu. Faça parte da igreja que você quiser fazer, porque isso faz sentido para a maioria das pessoas. Mas saiba que teologia, para se fazer com seriedade, precisa se estudar. Teólogos que pensam diferente, correntes que são diferentes da sua, e deve-se ter um compromisso muito maior com a pesquisa acadêmica do que com o que a sua denominação quer falar enquanto teologia. E esse canal está do seu lado. Está do lado daqueles e daquelas que querem aprender e estudar teologia, independente da confissão religiosa que você tenha. Isso não é um problema para a gente, mas quer estar ao seu lado fornecendo material de qualidade, de várias tradições religiosas diferentes, porque elas, feitas com seriedade, devem ser respeitadas, só não podem ser divinizadas. E esse canal quer aproximar você de grandes nomes, de grandes correntes, de grandes temas da teologia, e por isso venha conosco, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se hoje mesmo, deixe o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse conteúdo. Um grande abraço, hein? Se cuide, cuide do seu cérebro, cuide da sua inteligência e o alimente com uma boa leitura. Isso sim é uma boa dica.